algumas perguntas dos vídeos que falam a respeito de deformidade de cabeça. Então vamos lá, primeira pergunta. Meu bebê tá com 20 dias. Notei essa deformidade da figura do meio, caso era uma plagiocefalia posicional. Só com a correção da posição da cabeça pode corrigir? Depende. Então a plagiocefalia posicional, primeiro de tudo a gente tem que separar a plagiocefalia posicional da plagiocefalia verdadeira, que é pelo fechamento mesmo de uma sutura, né? Que é da sutura lambidoide, que é essa sutura aqui posterior. Então, a gente tendo certeza de que essa é uma deformidade posicional, a correção da postura, da posição da cabecinha para dormir pode sim ser um grande aliado para tratamento dessa plagiocefalia posicional. No entanto, em casos mais graves, e principalmente naqueles em que a gente tem um torcicolo importante associado, em que o músculo está contraído, está com contratura, se a gente não tratar a questão do torcicolo, pode ser que só o posicionamento, né, a alternância, colocar para dormir na posição lateral direita e lateral esquerda, pode ser que só isso não resolva o problema. Em geral, isso faz parte do que a gente orienta sim. Então, o reposicionamento durante o sono, junto com o tummy time, junto com o estímulo motor, tudo isso funciona para o tratamento das deformidades posicionais. Segunda pergunta que eu selecionei aqui. Boa noite. Tem alguma forma de tratamento sem ser o capacetinho? Meu bebê tem 1 ano e 1 mês, eu não tenho condições de comprar um capacetinho desse. Bom, a gente sabe que a questão da órtese craniana, né, que também a gente chama de capacetinho, ele é um tratamento um pouco oneroso, porque o capacete em si tem um valor e os acompanhamentos e os escaneamentos 3D também têm um valor, sem contar que esse acompanhamento, principalmente no início do tratamento, ele é muito próximo, em geral, a cada 15 dias. Não tem em todas as cidades do Brasil, então aqui na nossa região muitos pacientes têm que se deslocar, pegar avião para ir para outros centros. Então o capacete acaba sendo uma grande dificuldade, sem contar que ele não é coberto pela ANS. Então muitos planos de saúde não pagam, o paciente tem que entrar com um processo judicial para conseguir esses valores. Enfim, é uma coisa que acaba dificultando bastante o acesso. Porém, se a gente for considerar que a órtese craniana, a gente vai acabar indicando para os casos mais graves e principalmente para aqueles casos que a gente não teve um bom resultado com um tratamento mais conservador, com fisioterapia, com osteopatia, com reposicionamento. Então a gente tem que esse tratamento com a órtese, ele vai ser um tratamento mais para uma exceção. Pelo menos na prática clínica, a gente recebe muitos pacientes com deformidade posicional e a gente vê que o tratamento com fisioterapia, com osteopatia, com orientações, com o tummy time, ele em geral resolve grande parte dos casos. Claro que esse bebê aqui em questão, que a mãe diz que ele tem 1 ano e 1 mês, um bebê de 1 ano e 1 mês, ele já tem um crânio muito mais duro do que um bebezinho pequeno. Então a possibilidade disso daí retornar e ficar esteticamente perfeito é baixa, tá? Só se for alguma coisa muito leve. Mas em geral, se você faz esse diagnóstico antes, quando o bebê ainda é pequenininho, o tratamento conservador, com reposicionamento, com tummy time, em geral ele resolve. Então são poucos os casos que a gente vai precisar encaminhar para colocar a órtese craniana. E agora a terceira pergunta. Qual o nome do especialista que cuida disso, né, dessas deformidades cranianas? Bom, o especialista que faz o diagnóstico é o neurocirurgião pediátrico. Por quê? Não que os outros profissionais não estejam aptos por fazer esse diagnóstico, mas por conta da outra doença que a gente tem que excluir, que é a crâniosinostose. Então, como as craniosinostoses, elas são doenças raras, elas exigem um olhar mais apurado. Então, muitas vezes, uma criança que tem um achatamento posterior, ela vai ser tratada como uma plagiocefalia posicional, porém, em casos raros, a gente pode ter o fechamento de uma sutura. Então, isso pode acabar passando batido. Na prática clínica, a gente às vezes observa pacientes que já vinham em tratamento com fisioterapia ou osteopatia, mas que não tiveram uma melhora. Isso também é um sinal que chama atenção. Esses tratamentos, em geral, eles têm que ter uma melhora, o paciente tem que ter melhora da deformidade. Se essa deformidade vem piorando, isso é uma pulga atrás da orelha. Então, já tivemos casos em que o paciente estava aí há 3, 4 meses fazendo fisioterapia e quando chegou aqui, tinha alterações no crânio, que já no exame físico, a gente já olha e já vê que tem o fechamento de uma sutura. Então, assim,
O ideal seria você ver essa deformidade, o pediatra identificar, encaminhar para o especialista, que é o neurocirurgião pediátrico, ele vai avaliar e fazer o diagnóstico. Se trata de um fechamento de sutura, é uma doença cirúrgica. Não tem fechamento de sutura, tem um torcicolo congênito ou tem uma braquicefalia posicional, daí o profissional que vai fazer o tratamento, né, da questão do torcicolo, do estímulo motor, aí vai ser o fisioterapeuta e o osteopata. Bom, eu selecionei as principais dúvidas que eu achei que a gente pudesse esclarecer mais questões, mas se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem contar como foi com vocês, com quem vocês estão acompanhando, como estão sendo os resultados com o tratamento, com o reposicionamento, com o tummy time, coloquem aqui embaixo.